Olá, olá! Vamos continuar a desenvolvendo o nosso jogo Zumbi Ataque. Nesta aula, nós iremos implementar todas as ações no nosso jogo. Então, se você não viu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo para que você possa chegar nesse momento aqui com todos os layouts, todas as suas telas prontas e a gente aí só programar as nossas ações. Primeira coisa que nós vamos fazer é programar a ação da nossa tela principal. Então, o que nós vamos fazer? Aqui já com o nosso projeto aberto, nós vamos aqui em folha de eventos 1. Eu particularmente, eu gosto sempre de mudar o nome aqui dos nossos eventos também. Se a folha de eventos 1 ela é específica para a tela inicial, o que eu faço? Botão direito aqui nela, renomear e eu coloco assim, ó, eventos tela inicial. Isso para ficar mais fácil no decorrer do nosso jogo, a gente saber que aquilo ali é específico da tela inicial e assim por diante. Tá? Então vamos abrir aqui, eu já renomeei ela, eventos tela inicial 1 e vamos começar aqui adicionando um evento. Mas antes da gente começar a adicionar os nossos eventos, vamos voltar aqui em tela inicial e nós vamos precisar inserir mais dois objetos. Vamos lá, ó, botão direito, inserir novo objeto. E vamos colocar aqui, ó, mouse. Então, nós vamos inserir esse objeto mouse porque a gente vai trabalhar com o mouse durante o nosso jogo, clicando nos botões e até mesmo posicionando o nosso soldado para em lugar que ele deseja ficar. Então, aqui, mouse. E vamos adicionar um outro objeto que é o tipo teclado, que nós vamos utilizar o nosso teclado para que a gente possa fazer com que o nosso personagem ande pelo o nosso jogo. Então aqui também teclado. Feito isso, agora sim a gente vai começar a criar os nossos eventos. Então vamos lá, eventos tela inicial. Vamos aqui, ó, adicionar evento. Eu quero aqui o mouse, então vou selecionar o mouse e eu vou colocar aqui, ó, o cursor está sobre o objeto. Olha só que legal que nós vamos fazer, ó. Vamos colocar aqui o objeto btn play. Pronto. Se o mouse estiver sobre ele, nós vamos fazer uma ação. Vamos aqui, ó, adicionar a ação, btn play, definir frame. E eu vou colocar o 0. O que eu vou fazer? Se a pessoa passar o mouse por cima do botão, ele vai mudar ele de frame, vai mudar ele um pouquinho de cor. Vai dar uma percepção para que a pessoa, o que ela está fazendo? Ela pode clicar ali que vai fazer alguma ação. E aí o que a gente precisa fazer? Inverter isso aqui. Então eu vou copiar, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aqui com o botão direito, ó, eu vou clicar assim, ó, inverter. Aqui eu vou deixar 0 e aqui em cima, eu esqueci de falar, nós vamos deixar 1. Vamos passar para o frame 1. Então o que ele vai fazer? Se ele passar o mouse, vai mostrar, dar uma sensação que ele pode clicar ali. E se ele tirou o mouse dele, ele volta para o estado normal. Antes da gente testar, vamos fazer a última ação aqui dessa tela. Ó. Vamos lá fazer, ó, adicionar evento, mouse. Aí nós vamos selecionar aqui, ao clicar em objeto. Vamos deixar aqui o botão esquerdo, eu quero só um clique, tá? E eu quero aqui o botão BNT Play. Então, se ele clicar no BTN Play, o que ele vai fazer? Eu preciso mandar ele para a tela do jogo. Então, ó, adicionar ação, sistema, ir para o layout, ó, ir para o layout. E aí eu escolho qual layout que eu quero. Eu quero ir para a tela do jogo, ó, e pronto. Temos aí primeiras ações que a gente criou no nosso jogo. Vamos rodar e ver aqui o resultado. Então, olha aqui, ó, tá aqui o nosso jogo. Olha só, se eu passo o mouse e fico, ó, ele muda, dá aquela sensação que eu preciso apertar. Sair, ele volta para o estado normal. Voltei e assim por diante. Ó. Se eu clicar, ele vai me direcionar para a tela. Ainda não faz nada aqui porque a gente não implementou absolutamente nada dentro dessa tela. Agora que a gente já fez isso, vamos aqui na tela do jogo, e vamos começar a implementar aqui os nossos objetos. O que nós vamos fazer? Aqui primeiro a gente vai selecionar aqui o nosso jogador e vamos vir aqui, ó, em comportamento. Nós vamos adicionar 3 comportamentos para o nosso jogador. Vou explicar para você cada um deles, o que cada um faz. Vamos lá, ó, comportamentos, adicionar novo comportamento. Primeiro que a gente vai
selecionar é o centrar em. O que acontece aqui? Esse centrar em, a visão do seu jogo, ele sempre vai ficar centrada neste objeto. Então, se o seu personagem ele andar, a câmera vai seguir ele. Tá? Então, o centrar em é quando você quer que a câmera do seu jogo ele siga um determinado objeto. No caso desse aqui, nós queremos que ele siga sempre o soldado. Então, vamos clicar aqui em centrar em. Vamos adicionar um novo comportamento. Eu vou colocar aqui, ó, restrito ao layout. O porquê disso? O nosso soldado ele vai andar por todo o nosso jogo. Então, por acaso, se ele vir aqui, ó, e andar por fora do nosso layout, ele vai sair do nosso jogo. E eu não quero que aconteça isso. Então, eu coloco restrito ao layout porque assim que ele chegar aqui, ele vai bater e vai ficar ali. Ele não vai conseguir passar dali. Então, por isso que eu deixo restrito ao layout. E vamos adicionar um outro, que é 8 direções. É isso aqui que ele vai fazer. Ele vai mover o objeto para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e também nas diagonais. Você vai conseguir mover todo o seu personagem nas diagonais em qualquer sentido do seu jogo. Vamos colocar aqui 8 direções. Feito isso, vamos fechar aqui. Já temos as ações, os comportamentos do nosso jogador. Agora vamos fazer aqui, ó, do zumbi. Então vamos lá, adicionar um comportamento para o zumbi. Vamos adicionar um comportamento. Eu vou adicionar o comportamento restrito ao layout. Eu não quero que ele saia do layout, então vou colocar aqui restrito ao layout. E também nós vamos adicionar aqui um comportamento do tipo projétil. Mas projétil, bala? Sim, eu quero que o nosso zumbi ele ande por uma direção. E a direção dele sempre vai ser uma direção reta, tá? Então, por isso que eu coloco projétil. E aqui, ó, quando a gente coloca o projétil, nós temos aqui os nossos propriedades dele, tá? Então, a única coisa que nós vamos fazer aqui, ó, em velocidade, está uma velocidade muito alta. O zumbi, ele anda devagar, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, ele 15, tá? Para ele andar bem devagarinho, para que ele possa pegar aqui o nosso personagem. Depois a gente vai programar para que ele ande, na medida que o tempo vai passando no nosso jogo, ele ande mais rápido. Mas por enquanto, só 15 aqui. E vamos colocar aqui outras ações, né? Vamos selecionar aqui a nossa bala. Vamos lá, comportamento, adicionar comportamento. E na nossa bala, eu vou adicionar lá o projétil, porque ela vai sentir alguma direção. Então vamos deixar aqui 400. E além disso, eu vou colocar aqui, ó, destruir fora do layout. O porquê que eu vou fazer isso? Porque se a gente não acertar nada, essa bala ela vai continuar indo para uma direção. E aí, se você não destrói ela a partir que ela saiu aqui do layout, ele vai ficar consumindo memória do seu jogo. Então a ideia é, se a bala saiu para fora do nosso jogo, ela vai ser destruída, tá? E aí vamos selecionar aqui o nosso shot, que vai apertar aqui no nosso zumbi. Então vamos adicionar um comportamento também para ele. O nosso comportamento vai ser comportamento de esmaecer. O que é isso? Ele vai mudar a opacidade, então ele vai fazer com que o seu objeto fique transparente, e assim que ele ficar totalmente transparente, você pode destruir ele. Então vamos colocar aqui esmaecer, e aqui em esmaecer nós vamos deixar aqui, ó, o tempo de desaparecimento 0,5, tá? Ele vai gastar 0,5 segundos, né, para desaparecer. E assim que ele desaparecer por total, eu quero que ele seja destruído, tá? Então por isso que eu deixei aqui marcado destruído. Vamos fazer também para o sangue do zumbi. Então vamos lá, ó, adicionar um comportamento para ele, adicionar comportamento e vamos vir aqui, ó, esmaecer, tá? No caso aqui do zumbi, eu também quero que ele seja destruído, ok? E eu vou deixar aqui um sangue 1, o tempo de desaparecimento 1. Vamos fazer aqui para o sangue do nosso personagem. Adicionar comportamento, seleciona ele, né? Adicionar aqui, esmaecer. No caso aqui, o tempo de desaparecimento, vamos deixar 3. Quero que demore um pouquinho mais para que ele possa desaparecer, ok? Vamos fechar e vamos fazer aqui para recarga. Ó, adicionar comportamento, esmaecer.
Aqui na recarga, eu vou querer que ele fique um tempo a mais, por quê? Para dar tempo dela aparecer no nosso jogo e o nosso jogador ele conseguir pegá-la, tá? Então aqui no caso, nós vamos colocar aqui da munição 20, ok? Para ele ficar um pouquinho mais tempo. E do coração também, vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos clicar aqui no coração e vamos vir aqui, ó, comportamento, adicionar novo comportamento, esmaecer e também o tempo vai ser um tempo 20, ok? Muito bem. No caso do nosso zumbi, nós vamos fazer o seguinte, vamos dificultar um pouquinho, tá? Eu quero que o zumbi tenha 3 tiros para ele morrer, tá? Eu não quero que ele morra de uma vez. Então o que nós vamos fazer, ó? Seleciona o zumbi, vem aqui, ó, variáveis de instância. Eu vou adicionar uma variável para ele, tá? Então vamos clicar aqui em variável de instância, adicionar nova variável de instância. E aqui eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui vidas, né? Vidas, e vamos colocar aqui um valor inicial de 3 vidas, como se ele tivesse 3 vidas para que ele possa morrer, ok? Agora, podemos começar a programar essa nossa tela aqui. Então vamos lá, ó. No caso dela, é folha de eventos 2. Eu gosto de trocar o nome, então botão direito, renomear. Vou colocar aqui eventos, tela e jogo. E vamos aqui no nosso layout. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aqui criar as minhas variáveis. As variáveis que eu vou precisar utilizar para o meu jogo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou criar uma variável, botão direito, adicionar variável global. Ela vai contar a quantidade de balas, tá, que eu tenho. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade de balas. O QTD Bullets. E eu vou deixar aqui um valor inicial de 16. Eu vou começar com 16 balas, tá? Além disso, eu vou ter uma outra variável que vai ser meu score. Então, ó, vou adicionar uma nova variável, botão direito, adicionar variável global, e aqui eu vou colocar aqui, ó, score, tá? Começa com 0. É óbvio, né? Eu ainda não eliminei nada. Vou deixar aqui uma variável também, que vai ser a velocidade do zumbi. Como eu disse para vocês, a ideia é aumentar a velocidade deles, né? Então, velocidade zumbi. E aqui a velocidade, eu vou definir aqui que a velocidade dele comece com 15, que foi aquilo que a gente colocou anteriormente lá para ele. Além disso, eu vou colocar aqui, ó, uma variável. Vou colocar aqui, ó, soldado type. Soldado type, por exemplo. Essa variável vai ser o seguinte: se o zumbi ele encostar no meu jogador, ele vai morrer. Só que ele vai reviver. Então essa variável aqui ela vai ser muito importante para que a gente possa verificar que ele encostou, ele morreu, aí ele vai perder uma vida, e aí assim que ele perdeu uma vida, eu revivo ele, tá? Então isso aqui vai ser bem importante. E aí eu vou criar uma outra última variável aqui, ó, adicionar variável, que vai ser, vamos colocar aqui lives, e vamos colocar aqui 3, vai ser o número de vidas que ele tem, ok? Muito bem, agora vamos começar a criar nossos eventos, ó. Primeira coisa eu vou vir aqui, adicionar um evento, sistema, ao iniciar o layout. Ao iniciar o layout, o que nós vamos fazer? Eu quero que todas as minhas variáveis, elas retornem para o valor inicial delas, tá? Então vamos lá, ó. Adicionar evento, sistema, definir valor. Eu quero definir um valor. Então vou começar aqui pela quantidade de balas, ó. Então se reiniciou o layout, quantidade de balas, 16. E aí eu vou fazer para todos eles, ó, sistema, definir valor, vou colocar aqui score 0, tá? Sistema, definir valor, lives 3. E vamos continuar fazendo os outros, ó. Sistema, definir valor, soldado die 0.
E por fim, sistema, definir valor, velocidade do zumbi é 15. Eu quero voltar, exatamente eu voltar todos os meus valores para o inicial, ok? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, eu quero que os zumbis eles vão na direção do nosso jogador. Então, olha só que legal. Vou aqui, ó, adicionar evento, sistema, e eu vou colocar aqui a cada tique. Ou seja, a todo momento eu quero que o nosso zumbi seja direcionado para o nosso soldado. Então vamos vir aqui, ó, adicionar ação. Vou escolher meu zumbi. Inclusive nós não mudamos o nome dele. Nós vamos mudar o nome dele aqui agora mesmo. E aí nós vamos colocar, ó, definir o ângulo em direção à posição. E qual posição que nós queremos? Ó, o soldado, ó, soldado.x. E a outra mesma coisa, ó, soldado.y. Então o que isso aqui vai fazer? Ele vai sempre pegar a posição do meu soldado, do eixo X e eixo Y, e direcionar o nosso zumbi para a direção dele. Vamos trocar aqui o nome já dele, ó. Aqui está Sprite 3, vou colocar aqui zumbi, ok? Para ficar mais fácil, como a gente já está fazendo os outros. A outra ideia que a gente tem que fazer é o quê? É o nosso soldado, ele ir com relação à direção do mouse. Então, eu vou apontar o mouse para onde eu quero e ele tem que me mostrar também. Então, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Só que, olha só, adicionar ação, agora vamos fazer com o soldado. Ó. Soldado, vamos lá embaixo, definir um ângulo em direção à posição. E aqui, o que nós vamos fazer? Ó? Eu quero a posição do mouse, ó. Mouse.x e mouse.y. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a posição do meu soldado em relação ao meu mouse. Vamos testar aqui para a gente ver. Ó. Você testando, ele já, olha só, no mouse, ó, ele já vai mudar a direção dele. Ele já está mudando. E aqui, se você mexer com as setas, ele já está o quê? Movimentando. Então, olha que interessante. Ó, o que a gente fez no zumbi, ele está indo em direção ao meu soldado. Se eu mudar de posição, ó, ele vai em direção a ele. Ó, e assim por diante. Então, a ideia é exatamente essa, é fazer com que o nosso zumbi vá à direção do nosso soldado. Vamos continuar implementando aqui as outras coisas. Agora que eu fiz isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que ele atire, né? Para isso, nós precisamos voltar aqui à tela do jogo e nós precisamos selecionar o nosso soldado. Vamos clicar aqui, ó, 2 vezes nele e vai abrir ele. O que acontece? Cada imagem, cada sprite, ele tem pontos de imagens. Então, olha só, aqui eu tenho um ponto de imagem. Quando você movimenta ele está movimentando com relação a esse ponto de imagem. Eu quero que ele atire. Então, o que acontece? Eu vou precisar adicionar um novo ponto de imagem logo aqui na minha arma. Para quê? Para fazer com que a bala ela saia exatamente deste ponto de imagem que eu vou colocar aqui. Então, para isso, ó, vamos clicar aqui em ponto de imagem e vamos adicionar um novo ponto. Ó. Botão direito, adicionar novo ponto de imagem. Vou dar o nome dele aqui, ó, de bullet, tá? Só para a gente definir o nome. E aqui você vai ver que ele vai clicar 0 e 1, tá? Vou selecionar aqui, olha só, ele clicou, ele criou no meio. Eu não quero que fique no meio, eu quero que fique aqui, ó. Então basta você clicar aqui, olha só, o ponto de imagem ele foi para cá. Então nós temos 2 pontos de imagem, ó. O 0, que é o que você vai movimentar, e 1, que ele vai sair daqui, ok? Então basta você criar um ponto de imagem e clicar aqui que a bala vai sair daqui. Então vamos fechar. E agora sim vamos voltar lá no nosso evento do jogo. E vamos criar o nosso evento. Ó, adicionar evento. Vamos colocar aqui mouse. Eu quero que aperte aqui o mouse. Tá? Então, ao clicar com o botão esquerdo dele, eu quero que faça uma ação. Além disso, o que a gente precisa fazer? Eu só posso atirar se tiver bala. Então aqui, ó, botão direito, adicionar outra condição. Então, além de clicar no mouse, eu tenho que ver se a minha bala é maior que 0. Porque se não for, eu não posso deixar ele atirar. Então vamos lá, ó, sistema, e vou colocar aqui, ó, comparar variável. E aí eu coloco, ó, quantidade de balas é maior que 0. Então, se for maior que 0, eu posso atirar. Se não, não posso atirar. E aí nós vamos colocar, ó, quero que
é criado uma bala a partir do soldado. Então, ó, adicionar uma ação, soldado, e aqui eu vou ter, aqui ó, dar origem a outro objeto. Então vamos clicar aqui, dar origem a outro objeto. Vou colocar aqui a bala, ó, eu quero que seja a bala. A camada, em qual camada que é? Ó, camada 1, que é a camada que a gente adicionou o nosso personagem. Camada 1. Qual que é o ponto de origem? Ponto de origem 1, aquele que nós criamos. Vamos clicar aqui em pronto. Feito isso, eu preciso o quê? Também eu já tirei, então eu preciso tirar uma bala, né, do meu cartucho. Então, ó, adicionar ação, sistema, e temos aqui, ó, subtrair de. Então, subtrair de quantidade de balas, eu quero tirar uma bala. Pronto, tirei uma bala. E feito isso, o que nós precisamos fazer? Mostrar a quantidade de balas para a pessoa. Então, vamos lá, adicionar ação, txt bullets, definir texto, e aqui eu vou colocar, ó, quantidade de balas, fora das aspas, tá? Porque isso aqui é uma variável. Se eu colocar dentro das aspas, ele vai exatamente imprimir isso para nós. Vamos dar aqui um pronto. Vamos testar. Vamos rodar aqui, ó. Atirei, olha lá, tá atirando. Atirei 2 vezes, ó. Vamos olhar lá a pontuação nossa. Olha lá, 14, ó. Atirei, 13, 12, 11 e assim por diante, ó. Certinho. Aqui apareceu o texto, vamos mudar isso aqui também antes da gente testar. Aqui a gente já viu lá, né? Vamos mudar, vou selecionar lá, ó, texto. Vamos colocar aqui, iniciando 0, tá? Seleciona ele lá, ó, texto. Aqui vamos colocar 0 e deixamos passar isso aqui. Muito bem, agora a gente já está atirando. Agora o que nós vamos fazer? A bala tem que colidir no zumbi. Então vamos lá, adicionar evento. Vamos colocar aqui bala, bullet, ao colidir com outro objeto. Se a bala colidir com outro objeto, o que nós vamos fazer? Qual objeto é? O zumbi. Então vamos lá, o zumbi. Pronto. Então, ó, ao a bala colidir com o zumbi, o que nós vamos fazer? Tem que tirar uma vida do zumbi. Então vamos lá, ó, adicionar ação, zumbi, e vamos ter aqui embaixo, ó, subtrair de. Então, vidas, eu tiro uma vida do zumbi. Ok. Feito isso também, o que nós vamos fazer? Mostrar aquele tiro, né, que está acertando nele. Então, ó, adicionar ação, vamos lá, zumbi, vamos colocar aqui, dar origem a outro objeto. Qual objeto que eu quero dar origem? Ao shot, ó. Vai dar aquela sensação, né? Eu quero na camada 1, o ponto de origem é o 0, é o único ponto de origem que nós temos. Então, vamos colocar aqui, pronto. E além disso, eu preciso destruir a minha bala, né? Então, ó, adicionar ação, bala, e eu tenho lá a opção destruir. Ela tem que destruir, porque senão ela vai pegar nele e continuar andando. Vamos rodar aqui e ver o nosso resultado. Olha só, cadê o zumbi? O zumbi tá aqui, vamos atirar. Olha, atirou. Olha lá, apareceu que atirou. Ok? Mas ainda não tá matando ele, porque a gente ainda não fez essa ação. Olha só, nem consigo mais atirar também, porque a minha bala acabou. Vamos fechar aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos verificar, né, se ele morreu. Então vamos lá, ó. Adicionar evento. Vamos colocar aqui, ó, zumbi. Se o zumbi, e vamos comparar a variável, ó. Comparar a variável de instância. Se a vida do zumbi ela é igual a 0, ou seja, chegou a 0 ali, eu vou fazer determinada coisa. Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro eu vou mostrar o sangue. Então, adicionar uma ação. Vamos lá. Zumbi. Dar origem a outro objeto e vamos dar origem aqui, ó, ao sangue do zumbi. E a camada vai ser a primeira camada, né? A camada que a gente já está utilizando aqui. Então, fiz isso. Vou precisar o quê? Destruir o zumbi. Então, vamos lá. Ó. Vamos selecionar aqui outra ação. Zumbi, destruir. Eu vou destruir o zumbi. E, logo isso, eu preciso adicionar lá no score, né? Preciso adicionar um ponto. Então, vamos lá. Ó. Adicionar ação. Sistema. Adicionar a. Vou colocar aqui score. Quero adicionar 1. Eliminei uma coisa. E preciso também mostrar a pontuação para a pessoa, né? Ó, txt score,
definir, né, texto, eu vou colocar lá, ó, score. Assim que ele acertou um zumbi, ele vai mostrar para nós. Vamos fechar aqui. Vamos lá no zumbi, ó. Vamos ver se ele vai morrer. 1, 2, 3, morreu, ó. Apareceu o sangue dele. E vamos ver aqui no score nosso, ó, score 1. Isso aí. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Aqui agora só temos um zumbi. Vamos adicionar mais zumbis aqui no começo do jogo. Aperta, segura o Ctrl, clica no zumbi e leva ele para qualquer outro lugar, tá? Ó. Clica, segura o Ctrl e leva ele aqui para alguns lugares aqui da sua tela, tá? Pode fazer isso aqui quantas vezes você quiser. Ele vai criar aqui vários zumbis, ok? Podem fazer isso aqui em vários lugares. Para mim aqui tá bom, porque a gente vai implementar aqui para que ele possa fazer aqui criar outros zumbis na medida que o jogo vai criando, ok? Ó, eventos tela. Aqui eu já tenho aqui que o meu zumbi morreu. Agora vamos aqui fazer que o zumbi colidiu com o soldado, né? Então vamos lá, adicionar evento. Vamos colocar aqui, ó, zumbi ao colidir com outro objeto. Qual objeto é? É o soldado. Então, se o zumbi colidiu com outro soldado, o que nós precisamos fazer? Eu preciso mostrar o sangue, né, do soldado. Então vamos lá, adicionar ação. Vamos vir aqui, soldado. Vamos lá, ó, dar origem a outro objeto. E qual objeto que eu quero? O sangue do soldado. O sangue vermelho, né? Tem que ser diferente. E o ponto de origem é o ponto de origem 0 mesmo. Isso. Fiz isso. Preciso o que fazer? Preciso destruir o soldado. Então, soldado, destruir. Ele precisa desaparecer, né? Além disso, eu preciso tirar uma vida. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a vida do soldado. Então, vamos lá, ó, adicionar ação, sistema, subtrair de lives. Eu quero subtrair 1, quero tirar uma vida do soldado. O que eu vou fazer? Além disso, eu preciso tirar lá um coração, né? Então, vou vir aqui, ó, sprite 5, depois a gente muda o nome, definir frame, eu vou colocar aqui lives. Lives aqui. Coloquei aqui lives, que é a vida, né? Vamos colocar aqui, mudar pra gente, já que a gente alterou, vamos que vidas soldado. Vai ficar mais fácil, né, para nós, vida soldado. Vamos colocar aqui, vou fazer o seguinte, antes dele reviver, vou pedir o sistema para aguardar 3 segundinhos, ó. Então vou colocar aqui sistema e vamos colocar aqui, ó, aguardar 3 segundos. Eu quero que ele aguarde 3 segundos, tá? E aí, agora sim, nós vamos utilizar aqui, ó, soldado die, né? Vamos colocar aqui, soldado morreu. Soldado morreu. Então, vamos colocar, ó, sistema. Aqui eu vou selecionar aqui, ó, definir valor. Soldado morreu é 1. O soldado está morto. Isso por quê? Porque agora, o que nós vamos fazer? Reviver o nosso soldado. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vou vir aqui, ó, adicionar evento, sistema, comparar variável. Ó, comparar variável. Soldado morreu é igual a 1. Ele morreu é igual a 1. O que nós vamos fazer? Vamos reviver esse soldado, tá? Então vamos vir aqui, ó, em pronto, né? Vamos adicionar aqui uma outra condição. Adicionar outra condição. Sistema, comparar variável. E o que eu vou fazer? Vidas do soldado, ela é maior que 0. Por que eu preciso fazer isso? Eu só posso reviver se ele ainda tiver vidas, né? Se ele não tiver vidas, eu não posso revivê-lo. E aí vamos reviver esse soldado. Então vamos aqui, ó, adicionar ação, sistema, criar objeto. Vamos criar um objeto, que é o objeto do soldado. Ó. Vou criar um novo soldado. Qual camada?
camada 1. Aonde eu vou reviver ele? Não sei. Então vamos colocar aqui, ó, aleatório. Vamos colocar o tamanho aqui da nossa tela. Deixa eu só conferir aqui. Tela do nosso jogo 1708 por 960. Então vamos voltar aqui, vou copiar aqui. Vamos voltar, clicar aqui, 1708. Então no eixo X, em qualquer lugar aqui do eixo X, e vamos colocar aqui aleatório 960. Eu vou criar ele em uma posição, sem saber qual posição que é. Tá? Criamos ele. Aqui que nós vamos fazer, ó, eu preciso voltar, né, as vidas aqui do soldado. Então, vamos adicionar ação, sistema, definir valor, soldado morreu, 0. Por que eu faço isso? Porque se ele continuar 1, ele vai ficar criando vários soldados. E eu não quero isso, eu quero que ele crie uma vez só. E além disso, eu preciso voltar as balas, né? Eu preciso, se ele estava lá com 10 balas, eu preciso voltar ele com 16. Então, adicionar ação, vou colocar lá, ó, sistema, definir valor, quantidade de balas, 16. E além disso, eu preciso agora setar lá a quantidade de balas, né? Ó, adicionar ação, txt bullet, vou colocar lá, ó, definir texto, quantidade de balas. Aqui o nosso soldado, ele está aqui, né, vivo. Vai reviver o nosso soldado. E aqui a gente já pode fazer o seguinte, antes de testar, ó, adicionar evento, vamos lá, sistema, vamos comparar variável e vamos colocar aqui, ó, se vida soldados é igual a 0, quer dizer que ele não tem mais vida, que deu game over, né? Então eu posso mandar ele para a tela o quê? De game over. Então adicionar ação, sistema e vamos lá, ir para o layout, e eu quero ir para o layout game over. Vou fazer ele para o layout de game over. Muito bem, vamos testar aqui e vemos o resultado, ó. Então aqui tá, ó, agora ele já tem mais zumbis. Selecionei um zumbi, morreu, olha lá, nosso zumbi morreu, ele aparece em outro lugar, ó. E perdeu uma vida. Olha lá. Nossa bala acabou, agora vamos implementar aqui para a nossa bala aparecer. Nós temos aqui uma única vida, vamos ver aqui, ó, uma única vida, vamos morrer para ver se ele vai para Game Over. E foi para Game Over. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, a gente tem que fazer com que apareça, né, mais balas, porque senão fica difícil aí o nosso sistema, né? Vai ficar bem difícil aí para nós. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos lá. Sistema, adicionar evento, sistema, e vamos colocar aqui um tempo, ó, a cada X second. Então é o seguinte, ó, vamos colocar aqui que a cada 10 segundos vai aparecer uma bala. Então a cada 10 segundos, o que nós vamos fazer? Ó, adicionar ação, sistema, vamos aqui, ó, criar objeto. Qual objeto? A recarga, ó, objeto recarga. Qual camada que eu quero? Eu quero na camada 1. Aonde eu quero? Não sei. Então vamos colocar aí, ó, aleatório. Vamos colocar 1708, que é o tamanho que a gente definiu no nosso jogo. E embaixo também, ó, aleatório 960. Pronto, vai aparecer uma bala. Vamos fazer isso para aparecer também um coração. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Coração um pouquinho mais difícil, não pode aparecer toda hora. Vamos colocar ele aparecendo aqui vamos colocar de 60 a 60 segundos, tá? E aqui eu só vou mudar aqui, ó, botão direito, substituir objeto, e eu vou colocar aqui, ó, live, coração, ok? E vamos fazer novamente aqui, ó, vou copiar o de cima aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui, em vez de ser 10 segundos, eu quero a cada 5 segundos, tá? A cada 5 segundos vai aparecer um zumbi. Então vamos trocar aqui, ó,
Vamos vir aqui, botão direito, substituir objeto, vai aparecer um novo zumbi a cada 5 segundos. E para ficar mais difícil ainda, vamos fazer o seguinte, ó, adicionar ação. Vou vir aqui, ó, sistema, adicionar a, eu vou colocar aqui, ó, velocidade do zumbi, vou adicionar 5 na velocidade dele. Então tá 15, cada 5 segundos ele vai para 20, vai para 25, 30, 35 e assim por diante. Adiciono ele aqui e aí eu vou colocar o que? Olha só, vou adicionar aqui uma ação zumbi. Aí eu tenho aqui, ó, definir velocidade e aqui eu vou colocar, ó, velocidade do zumbi. Ele vai definir para nós uma velocidade maior para este zumbi, ok? E aí vamos fazer o seguinte também, ó. Eu tenho que colidir com a recarga, né? Então, vamos lá. Adicionar evento. Vamos colocar aqui soldado ao colidir com outro objeto e eu quero aqui a recarga. Se o soldado colidir com a recarga, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos ter que destruir a recarga, né? Então, seleciona aqui recarga, destruir. Além disso, o que nós vamos fazer? Precisamos adicionar mais 16. Então, sistema, vamos vir aqui, ó, adicionar a quantidade de balas 16. A cada vez que ele pega lá a recarga, adiciona mais 16 para ele. E aí também temos que colocar o texto, né? txt bullets, set definir texto. Então, vamos lá, quantidade de balas. Muito bem. E aqui também vamos colocar outra ação, ó, adicionar evento, soldado, ao colidir com outro objeto, e aqui eu vou colocar live, ok? Só que eu quero o seguinte, eu quero que ele só tenha no máximo 3 vidas, ok? Então aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou destruir aqui a vida, então live, destruir, e aqui o que nós vamos fazer, ó? Vou adicionar outro evento e vou colocar aqui, ó, sistema, comparar variável, eu vou colocar aqui, ó, vida do soldado, ela é menor que 3. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, pega e arrasta para cá, ó, tá vendo, ó? Pega aqui e arrasta ele aqui para cá, ó, que ele vai ficar dentro daqui, ó. Então olha só, se o soldado colidiu com o coração, ele vai destruir. Mas ele só vai fazer agora aqui e dar uma vida para ele se ele tiver com 3 vidas. Eu quero sempre que ele esteja só com 3 vidas, tá? Então vamos lá, ó. Adicionar ação, sistema, adicionar a, aí nós vamos colocar aqui vidas do soldado, vamos colocar aqui, eu quero uma vida para ele, além disso, eu preciso o quê? Vim aqui, ó, adicionar ação, sprite 5, nós não mudamos o nome dele, e vamos colocar aqui, ó, vidas soldado, para mostrar, né, mais um coraçãozinho lá pro soldado. Muito bem, agora basta a gente fazer o quê? Implementar aqui a última tela, né? Tela de eventos 3. Então vamos mudar ela aqui, ó. Botão direito, renomear, eventos, tela, game over, e vamos mudar ele aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar a pontuação para a pessoa. Então, ó, adicionar evento, sistema, ao iniciar o layout. Ao iniciar o layout, o que nós vamos fazer? Ó? Adicionar ação, txt pontuação final, definir texto, score. Quero definir o texto score. E eu vou fazer o que? Ao clicar no botão, ele tem que reiniciar o jogo. Então, ó, adicionar evento. Vamos clicar aqui do mouse e fazer o mesmo efeito do outro. O cursor está sobre objeto restart. Vou clicar aqui a ação, restart, definir frame 1. Copia, Ctrl C, Ctrl V, inverte, que é o botão direito, inverter, e aqui eu mudo para 0. E agora sim, vamos fazer lá, ó, adicionar evento, mouse, clicar em objeto,
Eu quero clicar aqui no Restart. O que nós vamos fazer? Voltar para o jogo, ó. Sistema, ir para o layout. E eu quero o layout aqui do jogo. Muito bem. Pronto, nosso jogo está totalmente desenvolvido. Vamos rodar aqui para ver? Então, olha só, tela inicial, vamos dar um play. Está aqui o nosso jogador. Está dando tiro, já matando todos eles. Ó, já criou, acabamos de ver aqui que criou um... Olha, nossa bala, pegamos a nossa bala lá, já temos mais bala. Ó. Acabou a nossa bala, vamos buscar mais bala aqui. Onde que tem mais bala? Ah, morremos. Uma vida, vamos lá. Vou buscar mais bala aqui. Aqui uma bala aqui. Muito bem. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do jogo e tenha se divertido aí fazendo esse jogo. Mais para frente nós teremos aí mais jogos para que você possa desenvolver. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.